Em 24 de fevereiro de 2022, poucas horas depois que o presidente russo Vladimir Putin anunciou a operação militar especial de seu país na Ucrânia, tropas russas das forças aerotransportadas desceram no aeroporto Antonov, no povoado rural de Hostomel. Apesar do pequeno tamanho da cidade, as forças russas desejavam capturar sua posição estratégica, logo a noroeste da capital ucraniana, Kiev, onde equipamentos adicionais poderiam ser transportados por via aérea para atingir assentamentos maiores. Embora esse tenha sido o primeiro grande confronto da guerra russo-ucraniana, os ucranianos haviam se preparado bem para um contra-ataque. E logo, tanto o aeroporto Antonov quanto a cidade vizinha de Hostomel foram transformados em um campo de batalha. Nos meses que se seguiram, Hostomel mudaria de mãos mais de uma vez, e a Rússia enviaria onda após onda de militares, tanques, helicópteros de ataque e centenas de soldados invadiriam o assentamento enquanto os ucranianos tentavam defender sua posição e seu país. Mas como exatamente se desenrolaram as batalhas no aeroporto Antonov e o conflito subsequente em torno de Hostomel? Como os ucranianos responderam às primeiras horas da invasão russa e o que aconteceu com Hostomel depois que os russos tentaram tomá-la? Hoje vamos tentar responder a todas essas perguntas e mais, enquanto exploramos a realidade tensa e assustadora por trás dessas primeiras horas tão importantes. Dias e semanas da guerra russo-ucraniana, bem-vindo ao Guerras do Mundo. Por quase um ano antes da invasão da Ucrânia, as forças russas vinham acumulando equipamentos militares e tropas perto da fronteira terrestre que compartilhavam com seu alvo. Imagens de satélite captaram o movimento de armas pesadas, incluindo mísseis e comboios blindados, não muito longe dos arredores das terras ucranianas, o que, é claro, chamou a atenção dos governos internacionais. Estava ficando claro que uma possível invasão era iminente e, por isso, a Ucrânia começou a se preparar para o pior cenário possível. Entre aqueles, no cenário internacional, que vinham acompanhando de perto os movimentos da Rússia entre meados e o final de 2021, estava a CIA dos Estados Unidos. William J. Burns, que na época dirigia a CIA, fez uma viagem à Ucrânia em janeiro de 2022, levando informações de que as forças russas realmente planejavam atacar, especificamente o aeroporto Antonov e o assentamento adjacente de Hostomel. Antes de continuarmos, vamos dar uma olhada em Hostomel e em seu aeroporto. Hostomel, localizada no centro-norte da Ucrânia, pode não parecer, à primeira vista, o local de uma grande operação militar. Em 2022, pouco mais de 18 mil pessoas chamavam essa cidade de lar, muitas das quais trabalhavam na capital próxima, Kiev, assim como nas indústrias locais de fabricação de vidro, e, é claro, no aeroporto Antonov. A cidade do interior, normalmente tranquila, é na verdade mais conhecida pelo seu aeroporto, que serve como um centro internacional de transporte de cargas e uma instalação para testes de aeronaves. O maior avião de carga do mundo, o Antonov AN-225 Maria, estava abrigado no aeroporto no momento da invasão. E ele seria apenas uma das aeronaves aqui que seriam destruídas pelos combates que se seguiram. A Força Aérea Militar Ucraniana também frequentava o aeroporto Antonov para o transporte de suas tropas, e eles já mantinham uma presença lá antes das forças russas chegarem ao local, enquanto os ucranianos vinham se preparando para um ataque. Eles não sabiam exatamente quando esse ataque aconteceria. O aeroporto já havia sido guarnecido com entre 200 e 300 soldados da Guarda Nacional depois que a Ucrânia recebeu a informação da CIA. Mas eram formados principalmente por recrutas.
Muito poucos soldados profissionais e experientes haviam ocupado o aeroporto nesse momento, e os ucranianos também subestimaram o quanto de poder de fogo os russos enviariam contra eles. Eles tinham planejado uma invasão menor com forças especiais, não um grande ataque aerotransportado. Mas mesmo assim, os militares ucranianos conseguiram guarnecer o aeroporto de forma mais segura no dia 23 de fevereiro, após informações do banqueiro e oficial de inteligência Denis Kiriev afirmarem que os russos lançariam seu ataque no dia seguinte. De fato, Kiriev estava certo, e os russos planejavam capturar tanto o aeroporto Antonov quanto Hostomel, antes de avançar rapidamente para Kiev usando armas pesadas transportadas por via aérea. Segundo relatos, os planos dos russos eram concluir tudo rapidamente, formando um controle rígido sobre a região de Hostomel para que um ataque a Kiev pudesse acontecer prontamente. Segundo relatos, Putin acreditava que o ataque inicial a Hostomel lançaria a Ucrânia no caos, provocando o colapso do exército e a subsequente instalação de um governo fantoche russo. A realidade, no entanto, será bem diferente. A Ucrânia havia se preparado bem para o ataque a Hostomel e, como resultado, não foi pega totalmente de surpresa. Quando a invasão começou, em 24 de fevereiro, no momento em que os russos chegaram, o aeroporto Antonov já havia sido reforçado com tropas terrestres adicionais, tanques e veículos blindados. O primeiro contato da guerra russo-ucraniana ocorreu pouco depois das 6 da manhã, no dia 24 de fevereiro de 2022. A Rússia iniciou sua invasão lançando 4 mísseis de calibre Novator contra o aeroporto Antonov, assim como contra a base vizinha da Guarda Nacional, que vinha fornecendo tropas para o aeroporto. Apesar de atingirem o alvo, esses mísseis não danificaram a guarnição ucraniana ao redor do aeroporto. A próxima onda da ofensiva, no entanto, mostrou-se um pouco mais desafiadora. Por volta das 9h30 da manhã, a Rússia havia lançado uma formação de cerca de 30 helicópteros, que serviriam para abastecer a área ao redor do aeroporto Antonov com tropas e suprimentos. Agora, a Rússia havia começado a trazer por via aérea entre 200 e 300 paraquedistas, que eram escoltados por helicópteros de ataque K-52 e Mi-24. Mas isso, sozinho, não quebrou as defesas ucranianas já preparadas no aeroporto. Os russos também bloquearam o radar dos inimigos, impedindo-os de detectar o ataque de helicópteros que se seguiu. As forças terrestres ucranianas, no entanto, conseguiram interceptar as forças russas quando começaram a descer sobre o aeroporto pelo rio Dnieper, atacando os helicópteros com armas leves, fogo e mísseis guiados portáteis. Essa primeira onda de defesa foi bem sucedida, e os ucranianos em terra conseguiram derrubar 2 dos helicópteros de ataque russos. Agora, um desembarque de tropas russas seria mais difícil de executar com segurança. Uma segunda onda de helicópteros, no entanto, logo surgiu através da densa camada de nuvens, obscurecendo o campo ao redor. Os guardas nacionais ucranianos assumiram os canhões antiaéreos na extremidade norte da guarnição do aeroporto e se prepararam para interceptá-los. Essa segunda onda de helicópteros chegou ao aeroporto Antonov por volta das 11 da manhã e tinha como objetivo limpar a área para que as tropas terrestres pudessem desembarcar. Uma barragem de foguetes foi disparada desses helicópteros contra as defesas ucranianas que cercavam o aeroporto. E enquanto a guarnição resistia, alguns conseguiram destruir posições defensivas ao redor do local. Isso deu às forças russas tempo suficiente para desembarcar suas tropas nos arredores de Hostomel e, em pouco tempo, seus soldados estavam se aproximando. Os guardas nacionais que haviam sido enviados ao aeroporto acharam difícil defender sua posição. Para muitos deles, esse foi o primeiro combate que enfrentaram, e muitos eram combatentes inexperientes, mas mesmo assim persistiram. Outro helicóptero russo foi abatido por um guarda chamado Sergei Falotiuk, e os defensores forçaram o comandante russo, capitão Ivan Boldirev, a fazer um pouso de emergência quando seu helicóptero foi atingido. Enquanto isso, as forças russas em terra começaram a crescer gradualmente em número
e durante a batalha inicial no aeroporto, cerca de 700 paraquedistas foram transportados para lá. Após cerca de 1 hora de combate, os ucranianos haviam recuado, embora até esse momento nenhum deles tivesse sido morto, segundo relatos. As forças russas, ao cercar a guarnição, tornaram-se um risco alto, levando os ucranianos a recuar e permitindo que os invasores tomassem o norte da guarnição, onde os canhões antiaéreos estavam repelindo com sucesso os helicópteros. Ao meio-dia, o aeroporto Antonov havia sido tomado do controle ucraniano e os soldados russos avançaram para aguardar a chegada de novas tropas. Enquanto os russos haviam tomado com sucesso o aeroporto Antonov, eles continuaram enfrentando resistência, tanto das forças ucranianas que haviam recuado, quanto de cidadãos armados locais de Hostomel. À tarde, aqueles que haviam recuado começaram a bombardear o aeroporto com fogo de artilharia, e um grande contra-ataque foi orquestrado pelo general Valery Zaluzhny, sob o comando de Zaluzhny. A 72ª Brigada Mecanizada, com apoio da 4ª Brigada de Reação Rápida e da Força Aérea Ucraniana, começou a hostilizar as posições russas no aeroporto recém-capturado. Os russos responderam enviando 2 Sukhoi Su-20 e 5 um jato projetado para fornecer apoio aéreo às tropas terrestres, que logo se viram enfrentando os Sukhoi Su-20 e 4 e MiG-20 e 9 ucranianos. O exército ucraniano logo cercou o aeroporto numa tentativa de retomá-lo dos invasores russos. Eles conseguiram expulsar os russos até a noite do dia 24 de fevereiro, e os aviões de transporte russos, que deveriam fornecer reforços, foram forçados a abandonar sua missão. Além disso, as tropas russas que estavam segurando o aeroporto agora estavam recuando para o interior ao redor para se reagrupar. Os ucranianos encontraram apoio adicional neste momento na forma dos soldados da Legião Nacional da Geórgia. Eles passaram a perseguir os soldados russos em retirada em seus veículos, atropelando-os enquanto tentavam alcançar as florestas. Isso significaria que o aeroporto Antonov estava agora de volta às mãos ucranianas. Mas por quanto tempo exatamente? Na manhã seguinte, forças terrestres mecanizadas russas apareceram nos arredores do aeroporto, mais uma vez. Tendo marchado a partir da Bielorrússia, eles conseguiram derrubar as defesas ucranianas na cidade de Ivankiv, apesar da resistência feroz. E agora eles começaram a terminar o que a primeira onda de atacantes havia começado. Combinadas com ataques aéreos, essas forças terrestres começaram lentamente a entrar no aeroporto, rompendo os remanescentes das defesas externas e lutando para avançar, para enfrentar os ucranianos que haviam retomado sua posição apenas algumas horas antes. Ao longo daquela manhã, o aeroporto rapidamente mudou de mãos mais uma vez. De acordo com fontes russas, 200 ucranianos foram mortos nesse ataque, enquanto nenhum russo perdeu a vida. No entanto, tanto fontes ucranianas quanto jornalistas internacionais contestaram essa afirmação. Mas o que está claro é que os russos logo avançaram para o aeroporto Antonov e o asseguraram para si mesmos. O Ministério da Defesa da Ucrânia logo afirmou que os russos haviam danificado o aeroporto de forma tão grave durante o ataque que ele não poderia ser útil na próxima batalha contra Kiev. Enquanto confirmaram oficialmente mais tarde, no dia 25 de fevereiro, que não estavam mais no controle do aeroporto Antonov. Os russos começaram a avançar para a próxima posição lógica, a fim de minimizar qualquer resistência ucraniana na área. A própria cidade de Hostomel Os combates começaram mais tarde naquele dia nos arredores de Hostomel, mais próximos ao aeroporto. As forças terrestres ucranianas dentro da cidade começaram a lutar contra os russos enquanto eles avançavam, enquanto os helicópteros Mi-20 e 4 da Ucrânia lançavam barragens de foguetes para atacar os soldados inimigos e seus tanques. Os ucranianos foram bem-sucedidos em defender Hostomel do ataque durante essas primeiras fases da ofensiva à cidade, e conseguiram destruir vários tanques russos nesse processo. Ao longo do restante do dia, combatentes de ambos os lados tentaram avançar,
Os russos avançaram aparentemente imperturbáveis, enquanto os ucranianos os enfrentaram com fogo e fúria. Durante o ataque, as forças russas conseguiram destruir a ponte Irpin, uma importante rota para Kiev que conecta Hostomel à capital. Além disso, os planos de Putin para um possível ataque a Kiev começaram a se desenrolar no aeroporto recém-capturado. Os ucranianos receberam informações no final do dia 25 de fevereiro de que uma unidade de 1.500 Kadyrovitas havia se deslocado para o aeroporto Antonov para eliminar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No que teria sido uma tentativa de assassinato calculada, os Kadyrovitas são destacamentos chechenos de organizações militares russas, incluindo a Guarda Nacional e o Ministério da Defesa. Segundo as informações que os ucranianos receberam, esses homens eram, aspas, os melhores combatentes da República da Chechênia e estavam bem equipados para avançar sobre Zelensky. Agora que o aeroporto havia sido tomado do ponto de vista dos ucranianos, algo precisava ser feito imediatamente. Como foi revelado, os Kadyrovitas haviam sido enviados ao aeroporto para assassinar Zelensky. E eles poderiam ter sido bem-sucedidos se não tivessem sido interceptados pelos ucranianos que estavam defendendo Hostomel do ataque. Os Kadyrovitas estavam reunindo um enorme comboio de tanques nos arredores de Hostomel, mas logo foram recebidos com intenso fogo da Guarda Nacional da Ucrânia e do Centro de Operações Especiais do Serviço de Segurança da Ucrânia. Conhecido coloquialmente como Grupo Alfa, drones detectaram inicialmente o movimento dos Kadyrovitas e o plano de assassinato foi logo frustrado, segundo fontes ucranianas. A Guarda Nacional e o Grupo Alfa conseguiram eliminar 56 tanques russos enquanto eles entravam em formação, supostamente matando centenas de Kadyrovitas no processo. Entre os mortos, segundo os ucranianos, estava Magomed Tushaev, um tenente-coronel entre os Kadyrovitas. A Guarda Nacional continuou a atacar esses combatentes chechenos ao longo da semana, supostamente eliminando centenas a mais até o dia 28 de fevereiro, quando fevereiro virou março. Cidadãos ucranianos que viviam em Hostomel assistiram enquanto sua cidade se tornava palco de um cerco. Com um bombardeio persistente de artilharia e ataques aéreos lançados pelos invasores, a Guarda Nacional da Ucrânia fez o que pôde para minimizar os efeitos desse bombardeio constante. Mas, infelizmente, isso fez pouco para melhorar as condições daqueles que estavam presos na cidade, já que nenhum veículo civil entrava ou saía de Hostomel. Os cidadãos lutavam para conseguir comida ou água e o intenso fogo de artilharia havia cortado a eletricidade em grande parte da cidade. Além disso, a cidade agora estava ficando sem suprimentos médicos essenciais. E com muitos mortos ou morrendo como resultado do conflito, as doenças estavam se tornando um grande risco. A ajuda humanitária, embora vital, simplesmente não era uma opção. Forças russas teriam começado a atirar em ambulâncias, enquanto os cadavaritas restantes começaram a roubar e extorquir os moradores de Hostomel, enquanto eles tentavam seguir com suas atividades diárias. Se a ajuda fosse entregue, aqueles que a fornecessem poderiam ser facilmente alvo. O primeiro combate urbano no centro de Hostomel ocorreu em 3 de março de 2022. Foi relatado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia que, nessa data, as forças especiais ucranianas, com a ajuda de civis armados, destruíram até 20 BMD-2S e BMD-4S. São veículos de combate fortemente blindados, similares a tanques das forças aerotransportadas russas. Eles possuem torres poderosas capazes de disparar projéteis de canhão automático. Grande parte dos combates contra esses BMDs russos ocorreu ao redor da fábrica de vidro de Hostomel, que antes era uma indústria próspera, mas que, devido ao início da guerra, ficou estranhamente silenciosa. À medida que os veículos blindados avançavam, a intensa resistência ucraniana conseguiu repelir as forças russas, impedindo que chegassem muito perto do centro da cidade. Durante esse período, vídeos postados por forças ucranianas nas redes sociais começaram a mostrar BMDs fortemente danificados,
e soldados russos mortos espalhados pelas ruas de Hostomel. Mais tarde, no dia 3 de março, quando as forças russas começaram a sair do aeroporto Antonov para tentar novamente atacar a periferia da cidade, atiradores de elite ucranianos operando de pontos estratégicos no centro conseguiram eliminar um alvo importante. O major-general Andrei Sukovetsky, comandante da 7ª Divisão de Assalto Aerotransportada de Guardas de Montanha das Forças Aerotransportadas, foi morto quando um atirador ucraniano fez seu disparo. Relatos sobre a morte de Sukovetsky seriam ofuscados pelo caos do início da guerra, e alguns informes afirmariam que ele foi morto durante o cerco de Mariupol. Um episódio da guerra russo-ucraniana que também abordamos recentemente neste canal. Acredita-se, no entanto, com um grau maior de precisão, que Sukovetsky foi realmente morto em combate na Batalha de Hostomel e não durante o cerco de Mariupol. As forças russas entraram no centro de Hostomel mais uma vez na manhã seguinte, em 4 de março de 2022. Desta vez, os ucranianos estavam preparados e destruíram mais um BMD russo com foguetes BM-20 e um Grad montados na traseira de veículos militares. Segundo relatos, vários soldados russos também foram abatidos por esses foguetes, enquanto os ucranianos continuavam a defender ferozmente seu território. Enquanto isso, mais perto do aeroporto, onde outra unidade de Kadavarites estava estacionada, as forças chechenas estavam sendo sobrecarregadas pelo fogo ucraniano e suas munições, armas e veículos foram tomados pelos defensores. Ao final do dia 4 de março, a Ucrânia declarou que o centro de Hostomel havia sido retomado com sucesso das forças russas em avanço. Supostamente, os russos haviam perdido 50 homens nos combates que ocorreram naquele dia e uma grande quantidade de informações e equipamentos também foi apreendida de seus corpos. Embora o centro da cidade estivesse livre dos invasores russos, o aeroporto Antonov não estava, e o dia ainda não havia sido realmente vencido. À noite, o major Valery Viktorovich Tibiniev, comandante ucraniano de atiradores de elite da 79ª Brigada de Assalto Aéreo, foi morto perto do aeroporto Antonov. À medida que as forças russas da 31ª Brigada de Assalto Aéreo da Guarda se aproximavam para reforçar o território recém-capturado, soldados da 31ª Guarda então avançaram mais uma vez em direção ao centro da cidade. E eles capturaram um grande complexo residencial nos arredores da cidade, onde fizeram mais de 40 civis como reféns. Entre os capturados estava o jornalista ucraniano Ruslan Vinichenko, que estava cobrindo a situação em Hostomel quando os russos tomaram o controle. Ele relatou que havia outras 60 pessoas sendo mantidas no complexo junto com ele e que mais 90 haviam sido capturadas pelos russos. No prédio ao lado, Vinichenko afirmou que soldados russos haviam invadido seu complexo residencial e estavam saqueando e roubando casas ucranianas, além de confiscar eletrônicos. Para limitar o contato com o mundo exterior, os russos começaram a reunir seus reféns nos porões dos complexos de apartamentos, onde os civis só podiam sair para buscar água ou fumar. Alguns, segundo ele relatou, começaram a espalhar falsos boatos sobre derrotas ucranianas em grandes cidades, uma tática de desmotivação que também havia sido relatada em outras regiões afetadas nos primeiros dias da guerra, como Mariupol. Enquanto Vinichenko e seu parceiro conseguiram escapar do cativeiro russo no complexo de apartamentos quando um carro os buscou, outros não tiveram a mesma sorte. Segundo relatos, uma semana após terem feito os reféns, soldados russos anunciaram planos de transferir aqueles que haviam capturado para Belarus. Relatos de soldados russos levando civis para locais dentro ou próximos à Rússia não eram incomuns nesses primeiros dias. E novamente houve pessoas de Mariupol que relataram que civis tentando fugir da cidade sitiada também foram levados para campos do outro lado da fronteira russa. No dia 5 de março, soldados russos conseguiram avançar ainda mais em Hostomel, fazendo prisioneiros e repelindo a resistência ucraniana enquanto avançavam para capturar a cidade. A situação não estava nada favorável para a Guarda Nacional Ucraniana, nem para aqueles que não conseguiram escapar do assentamento.
À medida que os russos avançavam, a questão rapidamente passou a ser se eles conseguiriam manter Hostomel sob seu controle para usá-la como trampolim para seus planos de avançar sobre Kiev. Quando os russos tomaram Hostomel, começaram a impedir que qualquer civil escapasse da região. Os militares se posicionaram tanto nos arredores quanto no centro, e para os ucranianos presos lá dentro, parecia que a cidade havia sido perdida para sempre. No dia 7 de março, soldados russos teriam matado Yuri Prilipko, que na época era o prefeito de Hostomel. Prilipko foi morto enquanto organizava a entrega de ajuda aos moradores de sua cidade. E após sua morte, seu corpo foi armado com explosivos para matar outros que tentassem enterrá-lo. Parecia que os russos conseguiriam o que queriam, até que um soldado russo solitário desarmou a armadilha enquanto um padre local tentava enterrar o corpo de Prilipko. Dizem que esse mesmo soldado ajudou o padre a transportar o corpo do prefeito em um carrinho de mão para que pudesse ser levado até a igreja. Em março de 2022, a organização de notícias ucraniana Text entrevistou um sobrevivente do caos, que preferiu permanecer anônimo. Ele relatou que, entre os soldados russos estacionados em Hostomel, havia mais quedirovitas que estavam executando civis sem julgamento, segundo ele. Citação: agora há muitos quedirovitas por toda Hostomel. Em algumas áreas há mais deles, em outras menos. Mas, na verdade, eles agora se espalharam por toda a cidade. Eles andam pela cidade em seus carros, atiram para o alto e, se não gostarem de alguém, podem atirar nessa pessoa. Eles atiraram em um dos moradores de uma casa particular porque primeiro quebraram a cerca dele. Ele saiu para ver o que estava acontecendo. Eles ordenaram que ele lhes desse comida, e quando o homem recusou os ocupantes, eles simplesmente atiraram nele e foram embora. Enquanto toda essa violência continuava no centro de Hostomel, seus cidadãos precisavam desesperadamente de apoio. Comida e água estavam começando a ficar difíceis de encontrar, e faltavam medicamentos vitais para tratar os feridos. A ajuda humanitária internacional não conseguia entrar no centro de Hostomel devido à posição das tropas russas ao redor da cidade. Mas nem tudo estava perdido para os ucranianos na segunda semana de março. Várias tentativas seriam feitas para retomar a cidade dos invasores, enquanto soldados ucranianos desciam sobre Hostomel mais uma vez, antes de tentar recuperar a cidade dos russos. No entanto, os soldados ucranianos começaram a distribuir ajuda aos civis onde quer que pudessem. Após retomar pequenas partes dos arredores do assentamento das tropas russas e repelir uma retaliação russa na noite de 8 de março, os próximos passos dos soldados foram preparar uma evacuação em grande escala. Essa evacuação começou a acontecer durante o dia 8 de março, mas retirar os civis da cidade se mostrou difícil. Os russos continuaram atirando em qualquer pessoa que tentasse realizar a evacuação. Tentativas mais amplas de retirar cidadãos da região de Kiev Oblast foram mais bem-sucedidas, e até o dia 9 de março, cerca de 20.000 civis já haviam sido levados para outras áreas do país. O processo de retomada de Hostomel teve que ser gradual. As forças russas cobriam a área, dificultando que os soldados ucranianos conquistassem território. Isso ficou ainda mais difícil com a chegada constante de helicópteros russos que traziam tropas e suprimentos frescos para os invasores. Enquanto as tentativas de evacuação continuavam de forma sutil ao longo da semana, os ucranianos começaram a tentar uma ofensiva contra os russos estacionados em Hostomel. Primeiro, no dia 13 de março, eles atacaram uma ponte nos arredores do centro da cidade, enquanto as tropas russas tentavam atravessar, matando vários soldados e destruindo a ponte no processo. No dia 16, a Guarda Nacional Ucraniana se reuniu para lançar uma série de contra-ataques em larga escala contra os russos que haviam tomado Hostomel. Eles começaram bombardeando as posições russas com fogo de artilharia, fazendo com que se dispersassem antes de avançar e recuperar grandes áreas no centro de Hostomel.
Andriy Nevatov, o chefe da polícia da região de Kiev, observou isso. Foi esse contra-ataque bem-sucedido que impediu os russos de lançarem o ataque direto planejado contra a capital, que provavelmente teria acontecido em questão de semanas. Até 1º de abril de 2022, foi relatado pela administração militar regional de Kiev que as tropas russas haviam sido expulsas de suas posições em Hostomel e no aeroporto Antonov. O que parecia ser uma vitória russa certa nesses primeiros dias da guerra, provou ser de curta duração do ponto de vista russo. A principal chance deles de tomar a capital da Ucrânia desmoronou diante de seus olhos, e qualquer subestimação que tinham do inimigo foi rapidamente eliminada. Os contra-ataques ucranianos se mostraram demais para o exército russo suportar e, como resultado da feroz resistência ucraniana, eles foram forçados a abandonar suas rotas recém-conquistadas até a capital. Hostomel foi fortemente afetada pelos estragos da guerra. O aeroporto, junto com muitos prédios no centro da cidade, como igrejas, creches e lojas, ficaram destruídos e retorcidos pelo fogo da artilharia, enquanto as estradas ficaram repletas das carcaças de veículos militares destruídos, tanques, caminhões de transporte, BMDs e também o mundialmente famoso avião cargueiro Antonov An-200 e 25 Mriya jazem destroçados enquanto a guerra continua. Apesar dos danos causados à cidade, no entanto, Hostomel serve como um poderoso símbolo de resistência para o povo ucraniano. Esta cidade rural discreta conseguiu, no final das contas, defender com sucesso sua posição contra uma grande superpotência global. Embora as chances estivessem esmagadoramente contra os membros inexperientes da Guarda Nacional Ucraniana, e o que parecia ser uma vitória russa que rapidamente tomaria a região, acabou favorecendo os ucranianos. Após a Batalha de Hostomel e o conflito no aeroporto Antonov, o vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, anunciou que as tropas russas se retirariam da região mais ampla de Kiev. Os que recuaram o fizeram rapidamente, destruindo seus próprios equipamentos para que as forças ucranianas não pudessem utilizá-los. No entanto, uma grande quantidade de equipamentos russos foi deixada intacta e capturada pelas forças ucranianas em estágios anteriores da batalha, o que só permitiu que elas reforçassem suas defesas. Atualmente, não se sabe exatamente quantas baixas ocorreram de cada lado da batalha, e essa informação é ainda mais difícil de obter devido ao conflito mais amplo que ainda está em andamento. Ambos os lados afirmam que centenas de soldados inimigos foram mortos nas batalhas de Hostomel e Antonov como um todo, mas, na realidade, acredita-se que ambos os lados sofreram grandes perdas. O exército russo perdeu muitos veículos blindados e helicópteros, enquanto as forças ucranianas defendiam seu território. E a batalha entrou para a história como um grande sucesso para os ucranianos. Como resultado, se eles não tivessem conseguido defender sua posição da maneira que fizeram, a guerra talvez já tivesse acabado para os ucranianos. Mas no início de 2026, Hostomel ainda pertence à Ucrânia e está passando por reconstrução, enquanto seus moradores tentam restaurá-la ao seu antigo charme e glória. Os efeitos da batalha ainda são visíveis, e os civis afetados pela invasão sofreram como consequência. Mas, com tempo e espaço suficientes concedidos ao povo ucraniano, Hostomel pode muito bem voltar ao seu estado anterior à guerra mais uma vez. O mesmo também pode ser dito sobre o aeroporto Antonov. Os danos causados pelos bombardeios e pelo fogo de helicópteros ainda não foram totalmente reparados até hoje, e aviões danificados ainda podem ser vistos espalhados pelas pistas e aeródromos. Talvez em breve, porém, o aeroporto volte a desempenhar seu papel como um importante centro de carga para a indústria ucraniana. Volodymyr Zelensky, ele mesmo no início de 2025, observou em uma entrevista à publicação italiana Il Foglio essa citação: "Se Kiev tivesse caído em fevereiro de 2022, nós teríamos perdido a guerra em vez disso. No entanto,
O conflito continua, com os ucranianos tendo ganhado tempo suficiente para defender sua capital, enquanto os russos continuam tentando ofensivas por todo o país. Ainda é difícil dizer para que lado a guerra russo-ucraniana vai pender, com novos planos de paz apoiados pelos Estados Unidos em jogo. O bombardeio das cidades e tropas ucranianas continua sem trégua, o que levou Zelensky a comentar que Vladimir Putin não está levando a sério nenhuma negociação de paz iminente. Por enquanto, no entanto, a resistência da Ucrânia continua tão feroz quanto nos primeiros dias da guerra, e só o tempo revelará o que pode acontecer a seguir. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você achou informativo, por favor, deixe um like ou um comentário aqui embaixo. Todo o nosso conteúdo, desde a pesquisa e roteirização até a edição e narração, é totalmente feito por humanos, sem o uso de IA. Então, se você quiser apoiar o nosso canal, considere se inscrever e use o ícone do sino para receber notificações quando o próximo vídeo de Guerras do Mundo for lançado. Obrigado por assistir.